Até que enfim o vídeo saiu. Então, dá logo seu like aí, porque parceiro que é parceiro, ajuda o próximo. Esse aqui é meu esposo, Eduardo Benhur Abraham. Eu sei que deve estar se pensando, né? Que troço de nome feio é esse? Eu falei pra minha mãe, mas ela quis colocar Eduardo Benhur Ben Abraham. Fazer o quê, né? Nem todo mundo é perfeito. Chega de mentira. Vamos lá, galera. Estamos aqui para responder as perguntinhas que vocês fizeram nas redes sociais para nós dois. Depois dela quase ter me enforcado, se esse vídeo não sai hoje, acho que eu nem poderia dormir, né? Foi obrigado. A primeira perguntinha é... Quando a mulher quer discutir e você simplesmente vira as costas e fala para ela pensar, isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Isso é uma merda. Eu digo por mim, eu odeio quando eu digo que eu quero conversar, dialogar e meu esposo diz, amor, espera um pouquinho, tá? Depois a gente conversa, eu fico logo estressada, não gosto. Mas eu acho que depende muito também do casal. Se a mulher for mais compreensiva e souber esperar, é bom. Mas se ela não for... Esse não é teu caso, né? Porque mulher, assim, mulher, velho, ela pensa em várias coisas tudo ao mesmo tempo. Eu sei que tu deve estar se cutucando aí teu marido e falando, será que é verdade o que ele tá te falando? Mas é verdade. Mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto nós homens só conseguimos pensar em uma. Mas cá entre nós, quando a gente pensa nessa uma, a gente pensa perfeitamente. A gente sabe colocar as coisas no lugar. Vocês embaralham tudo. A fiação do cérebro de vocês deve ser tudo no gato, mano. Tá entendendo? Mentira. Tu não entendeu nada, né? Não, mas tá bom. gente, eu digo por mim. Não, eu sou compreensiva assim. Diz que eu sou compreensiva. Não, eu vou dizer, né? Eu vou dizer, porque se eu não dizer, sabe como é que é, né? Não, gente, então, se a mulher for compreensiva, é bom. Mas se ela não for, não é bom. Eu, não é que eu não seja compreensiva, porque eu sou, mas eu sou impaciente, né, amor? Quando eu quero conversar, tem que ser naquela hora. O segundo. Gente, a primeira pergunta foi do Jorge, meu amigo Jorge. E a segunda pergunta é da Carol. Jorge Bonitão? Que Jorge bonitão? Não quer da rede social, todo malhadão, fortão, e aí, velho. Tu tá se assumindo aí, tá vendo? Ele tá se Vida, cara, fala mesmo. Como lidar com a irritação um do outro? Essa é a pergunta que perguntou foi a Carol. Beijo, Carol, é minha prima. Eu não sei como é que ela vai lidar com a minha irritação, que eu tô sempre irritado, mano. Eu tô sempre irritado. Mas eu acredito assim, quando cada um vai pro seu canto, é a melhor coisa que você pode fazer. É verdade. Porque quando você tá irritado, você não consegue pensar em absolutamente nada. E é geralmente quando eu tô mais irritado que ela fica, amor, a gente tem que sair pra ver X. Amor, a gente tem que resolver o problema Y. Amor, a gente tem que resolver o problema Z. Ah, tá, mas deixa eu me defender. Quando eu estou irritada, ele fica... Amor, cara, isso me estressa tanto. Eu vou lá pra cozinha e ele vai atrás de mim. Eu vou lavar a louça e ele vai atrás de mim. Eu vou ao banheiro e ele vai atrás de mim. Porque a mulher é sempre o oposto. É sempre assim. Quando a gente quer dar um carinho, um amor, um abraço nela e falar que ela tá bonita, ela não reconhece. É assim mesmo, eu chego pra ela, oi amor, você tá linda. Sai pra lá, tô cansado. Ela tem uma mania com assim, que eu não entendo, velho. Quando eu tô estressado, eu não chego nela, quando eu tô estressado e eu não quero chegar nela, ela fica assim, que nem gato. Eu já sei logo. Isso é calúnia, amor, tá falando uma coisa que acontece uma vez na vida. Nos 365 dias do ano. Mentira, é mentira. Uma vez na vida. Ele é sempre carinhoso, mas tem dia que ele tá pra cavalinho, dá umas patadas. A terceira pergunta é, que medidas podemos tomar para lidar com ciúmes? Aí vem, e para lidar com sentimento de competição ou ressentimento em relação a um ao outro. Essa pergunta que fez foi minha prima Ana Carolina. Um beijo. Cara, eu costumo falar que é verdade, Primeiro, né? para lidar com ciúmes. Parece até guichê, né? Mas é verdade. Para lidar com ciúmes tem que ter confiança. Eu acho que isso aí é o primordial na vida de qualquer casal. Porque não adianta. Ciúme, claro, todo mundo tem. Mas ciúme excessivo, o ciúme que causa desconfiança, esse ciúme não é um ciúme saudável, podemos dizer assim, se é que existe ciúme saudável, né? Porque, assim, não tem como, velho.
A tua esposa, tua namorada, vai ter que sair para trabalhar, vai ter que sair para estudar, para ir para a faculdade dela. Não adianta você ficar ligando toda hora para saber com o que ela tá, para saber se ela saiu ou não saiu com outra pessoa. Você tem que cuidar. Mas acima de tudo, deixa eu falar, mulher, mas acima de tudo você tem que ter confiança. Toma assim, Brasil. Tem que ter confiança. Sabe por quê? Porque nós homens, né, cara, a gente sofre muito, porque a grande maioria das mulheres são ciumentas demais da conta, entendeu? É claro que eu sou sortudo hoje porque eu encontrei alguém que não é tão ciumento assim. Mas, Jesus amado, para ter um relacionamento saudável, tem que ter segurança e confiança, com certeza. Essa aí é a base de Então, um conselho que eu dou pra lidar com ciúmes é você ter confiança. Se você não tem confiança no seu tato e na pessoa que você tá, então não tem como você lidar com ciúmes. E talvez agora você vai se perguntar, tudo bem, mas a pessoa não me passa confiança. Esse é o problema, né? Se ela Porque não às te vezes passa, a gente quer confiar na pessoa e a pessoa não te passa confiança. Velho, de boa. Se você sentar e não conversar sobre Não vai pra isso frente. e a pessoa não quiser, seja homem ou seja mulher, e não quiser mesmo te passar confiança, não quiser se empenhar em mostrar pra você que ela pode confiar em você, pula fora do barco, mano. É tempo perdido. você percebeu que ele tem um microfone aqui na garganta, né? Família de Henrique. Eu sou surdo de um ouvido e dá sossego ainda. Ó. E para lidar com o sentimento de competição. Nós vamos ser breve, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse aí eu não entendi. Sentimento de competição? O sentimento de competição eu entendi. É aquele relacionamento que a pessoa tá sempre competindo com a outra. Quem é melhor no quê? Quem é melhor nisso, melhor naquilo. Ah, eu vou ser tipo melhor. você assim, tum. Mentira. Brincadeira. Mentira, eu não sou assim, não Verdade. sou. A gente tem eu tenho um ditado que eu costumo dizer, que se ele cresce, eu cresço. Se eu cresço, ele cresce. O sucesso dele é o meu sucesso e o meu sucesso é o sucesso dele. Então, se você vive num relacionamento que você não consegue lidar com o sucesso do outro, é porque realmente existe sim um sentimento de competição. E com sentimento de competição não tem como ir pra frente. No início do nosso relacionamento a gente teve isso? Não teve, amor? Teve. A gente teve isso, quem era mais inteligente, quem sabia mais disso ou daquilo. Mas aí a gente viu que não era legal. Quando a gente vê que isso tá acontecendo, a gente conversa. Então o melhor caminho é dialogar. E para lidar com ressentimento em relação ao outro. Ressentimento é uma espécie de mágoa, né? Então se você guarda algum tipo de mágoa, eu lhe aconselho a perdoar. Porque mágoa ela vem simplesmente de algo que você não conseguiu superar, de algo que você não conseguiu perdoar. Então eu aconselho sentar, eu tenho um ressentimento de você, por isso, por isso, por isso. E resolver aquela situação e aí vai ficar tudo joinha. Na verdade, ressentimento de outro relacionamento, trazendo pro atual, é uma das piores coisas que existe. É verdade. Eu costumo dizer que é o carrapicho da alma. Porque você tá namorando com uma outra pessoa, você tá começando um relacionamento com essa outra pessoa, quando de repente na sua vida, fantasmas das coisas que você passou no outro relacionamento vem te assombrar e acaba afetando a outra pessoa também. Por exemplo, namorei com uma pessoa infiel. Isso não quer dizer que é um exemplo. Não quer dizer que a próxima pessoa com quem eu vá noivar, namorar ou até mesmo casar vá ser infiel também. Gente, E há também casos, não, personalidades e outra personalidades. coisa, e não significa que a pessoa não mudou, gente. Todo mundo muda. É verdade. O erro é justamente pra isso, pra você aprender. Não é porque você foi ruim no relacionamento que você vai ser ruim em outro. Talvez aquele que você tropeçou sirva de lição pra você acertar no outro relacionamento. Isso Agora, chama de metanoia, mudança de vida. O quarto, gente, isso aqui é uma historinha de um leitor meu que conversou comigo através do Facebook. Ele não é evangélico, ele casou com uma menina cristã. Na verdade, eles começaram a namorar meio que escondido, porque ela era cristã e ele não. Ele sabe que tem sempre um preconceito, porque o correto é você casar com alguém que é cristão. Mas, porém, ele aceitou, né, a viver na religião dela. Só que como ele não entende nada, ele se baseia no que ela vive, no que a família dela vive. Só que pra ele sempre teve a imagem de cristão, ele falou, aquela pessoa purificada, santificada, que perdoava fácil, que fosse uma pessoa que tivesse amor. Só que ele foi morar na casa do sogro dele, né, que ele ainda não comprou a casa dele. E aí ele disse que não vê esse exemplo na família dela, que é uma família que vive falando mal dos outros, que são falsos, que joga piada, que vive em atrito entre eles mesmos e que só vive confusão, só que fora dali eles são outra pessoa, dentro da igreja eles são outra pessoa. Então ele me perguntou como é casar na presença de Jesus Cristo e conviver no inferno desse jeito, que não tem exemplo, que não tem nada, porque ele falou que já pensou até em sair da igreja por causa disso. Então o que eu tenho pra falar? Tem alguma coisa pra falar, amor?
Apesar de achar um pouquinho forte essa expressão, né? Viver no inferno, mas é uma realidade. Eu costumo dizer, tem uma frase minha sempre quando eu vou ministrar algo, para dar palestra também, que ninguém será levado aos céus, assunto aos céus, se antes passear no inferno. Porque a nossa vida é um inferno constante, são lutas constantes. Para mim, o que é o inferno? O inferno é o local onde você não tem descanso. O inferno é o local onde só há problemas e problemas, sofrimento e sofrimento. E esse não é o real propósito, eu vou até mudar um pouquinho aqui, esse não é o real propósito de Deus na sua vida. Deus não quer te apresentar o inferno, Deus quer te apresentar os céus. Mas Ele sempre vai permitir que você passe pelo inferno e seja provado ali e encontre ali dificuldades para subir aos céus. Então, se você está num local, como foi dito aqui, ele mora na casa do sogro e da sogra e vive no inferno, é ali que ele vai demonstrar que ele é a luz, porque no inferno não existe luz. A melhor coisa que você faz é ignorar e não se exemplar e nem viver no meio disso. E porque claro, como é que é a frase que você costuma dizer, amor? Quem com o porco se mistura, farelo come. É o ditado popular na realidade. E, é claro, um conselho básico, né? Vamos sair da casa do sogro e da sogra, né? Porque ninguém merece. É claro que no começo de vida, algumas pessoas só têm a recorrer a isso, mas se acomodar é a pior das piores coisas que pode existir na vida do ser humano. Lute, corra atrás. Não vou divulgar o nome porque a pessoa pode assistir um vídeo e ele falou pra não assistir o nome, mas um beijo que ele tá assistindo. Como é o casamento entre duas pessoas jovens? Quem perguntou isso foi a minha amiga Liana. Somos tão jovens, todos os dias quando acordo. Tá bom. Quem me perguntou isso foi minha amiga Liana. Deixa eu responder essa. Liana, eu estudei com ela, não estudei com a irmã dela, nós fomos amigas da adolescência. Te amo, amiga. Velho, existe um maior preconceito em relação a isso. Eu sou muito novo pra casar. É uma das melhores coisas que existe no mundo. É você casar jovem. Por quê, Eduardo? Porque você pode curtir juntamente com aquela pessoa as coisas de jovem. A gente somos novos. Eu tenho... Deixa pra lá. 23 anos. E ela tem 20. 22, amor. É 22? É. Caramba. Então a Ele gente tá sai, brincando, a gente vai pro sabe que eu tô cinema, brincando. a gente vai pro parque, a gente curte os jardins, a gente vai pra teatro, a gente vive uma vida, nós temos um filho, hein? Então a gente consegue extrair o máximo da nossa vida jovem e trazer pro nosso casamento. Isso é uma coisa muito boa, porque todo jovem tende a amadurecer. E quando você casa jovem, você também tende a amadurecer. De jovem para adulto e para velho e depois para morto. Então, gente, casamento entre jovens é muito legal se você tiver maturidade. É muito massa. Mas é claro, se você puder antes planejar a sua vida para casar com 30, 35, 32, mas se isso você vai de cada um. Vai de cada um, gente. Pra mim, o queria casar casamento jovem. serviu muito, foi muito bom e eu sou muito feliz com a pessoa que eu tô. Como é ter um relacionamento saudável? Como é ter um relacionamento saudável? É a confiança? É o diálogo? É Deus? Quem me perguntou isso foi minha amiga Tainara. Um beijo, meu amor, eu te amo. Essa é a última pergunta que a gente vai responder pra vocês, a última das últimas, depois a gente seleciona mais. Mas essa eu gostaria de responder, amor. Vai, fala. De todas essas opções que ela colocou aqui, eu tenho que te falar com toda a realidade que é Deus, mano. É Deus, a gente brinca, a gente tenta viver de uma maneira expressiva, muito descontraída, jovem, por assim dizer, mas é Deus. Deus é quem sustenta a nossa casa, Deus é quem sustenta a nossa família. A primeira instituição na terra não foi a igreja, foi a família. Entendeu? Deus preza pela família, pelo homem, pela mulher e sua prole. Deus preza. Deus ama. Então, para sustentar qualquer tipo de relacionamento, é Deus. Primeiro Deus, depois a confiança. Não, depois o amor, terceiro confiança. Exatamente. E a sétima pergunta, como é saber... Mas aquela não era a última? Não, amor. Como é saber se alguém está afim de você? Quem perguntou isso foi meu amigo Jorge. Ele falou pra mim não dizer o nome dele, mas eu tô dizendo. Um beijo. Como você sabe que alguém tá afim de você? Cara, na verdade eu nem sei como responder isso, porque eu sempre fui meio tapada pra essas coisas. As pessoas diziam, tá afim de tipo, eu caguei, nem entendia nada. Mas eu, com relação ao meu esposo, como eu consegui saber que ele estava afim de mim? Porque ele se declarou. Velho, eu sempre fui cara de pau, mano.
Não tem esse negócio de enrolo, não. Eu cheguei, e aí, broto? Tranquilidade? Mentira, mano. Broto é essa das antigas. Mas eu acho assim, a maneira mais fácil de você saber se a pessoa tá ou não tá é jogando umas letras pra ela. E aí, tudo bem? No caso, eu fui saber que estava... Joga umas letras, entendeu? Porque se a mulher não estiver gostando de você e você estiver confundindo o sentimento, ela vai te cortar logo de prima. É Entendeu? verdade. Ela vai te cortar logo de E primeira. se ela não te cortar... Mas se ela for te gostando. dando espaço, aí você vai semeando. Porque a mulher ela é sempre clara, gente. Quando ela não quer, que ela vê que não tá afim, ela joga logo ou ela diz que tá afim de outra pessoa, ou ela corta, ou ela é cara de pau. E porque é assim, gente. Olha, quando ele começou a gostar de mim, que ele mandou uma música. Se eu não quisesse nada, eu tinha logo dito, não tem E possibilidade. essa música era bem cara de pau. Bem cara de pau. Inclusive, a letra da música era de Luan Santana, né? É. Como era, amor? Não tô A lembrando. gente não lembra agora no momento, mas ela falava que se ele quisesse me dar o sobrenome dele, ele me daria, trocaria a cama dele pra dormir comigo, alguma coisa assim na letra. Na realidade era a letra, né? Mas Que era bonita. eu de princípio fiquei meio tímida assim, achei que não daria certo. Porque É eu claro que morava em foi eu outro- jogando um verde pra colher uma dura. Eu morava em outro estado e ele em outro, então achei que nunca ia dar certo, então eu não dei muita esperança no início. Mas depois que eu vi a possibilidade da gente poder realmente se ver, aí sim. Tem outra pergunta que não tá aqui, duas perguntas que eu esqueci de anotar aqui. Uma Sara, você e seu esposo são realmente primos? Explica isso porque muita gente tem dúvida. Vou tirar a dúvida de vocês. A gente é primo de segundo grau. Não sei, gente, explicar direito. Terceiro, amor. Não, deixa eu explicar. O vô dele era primo do meu avô. A mãe dele é prima da minha mãe. E quando a mãe dele engravidou, logo depois minha mãe engravidou. Quando a mãe dele teve ele, logo depois a minha mãe me teve. Aí, com 2 anos de idade, ele veio embora pro Rio de Janeiro. E ficou aqui sempre. E a gente se encontrou em São Paulo, na casa das nossas tias, quando a gente era criança, tinha uns 10, 11 anos, né, amor? Exatamente. A gente se conheceu. E depois, já eu grande, já grande mesmo, ele me encontrou nas redes sociais, a gente começou a se conversar, e foi quando eu tive o término de um relacionamento, aí ele me apoiou e tudo, aí foi depois a gente se entendeu. E a minha avó adotou a mãe dele, então a mãe dele é a irmã adotiva do meu pai. Pronto, gente, tá tirada as dúvidas de vocês. E Assim, meio a mais de 60 primos por aí, se não for porque eu mais. tenho muito primo. Eu encontrei minha joia rara. Mas tem uma outra pergunta que me perguntaram, eu achei essa pergunta interessante. Eu até repensei se eu ia colocar ela aqui, mas eu vou colocar porque eu sei que muita gente fica se perguntando isso e muita gente tem até preconceito, então eu vou cortar logo isso. Me perguntaram como era casar jovem e ter um filho de um outro relacionamento com uma outra pessoa que não era pai de sangue do meu filho. E essa pessoa, se ela assumia ele realmente como filho, como era a nossa relação. Eu vou deixar meu esposo responder pra vocês. Quando eu cheguei no Rio, eu vim de outro estado, há basicamente 21 anos atrás, eu não tive pai. Na realidade, de primeiro eu não tive pai, mas um homem chamado Carlos Alberto da Silva Costa, com sua esposa Maria Marcelina Rodrigues Costa, apoiaram a mim e a minha mãe. E minha mãe, Lucimar Vieira dos Santos. E quando ele me apoiou, ele me deu todo o ensino de que um pai possa dar para o filho. Todos os valores, de não mentir, de ser honesto, de amar o próximo, porque ele é pastor também de uma igreja. E aquele homem, meu tio, passou a ser minha figura paterna. Dali então eu aprendi que pai é o que cria, é o que assume, é o que educa, é o que sustenta. Entende? Então quando o meu filho veio até mim, o Levi, Flávio Levi, com 2 anos, quando ele veio até mim, hoje ele tem 4, vai fazer 5, de primeira eu tomei um baque muito grande. Mas eu vi a oportunidade que a vida estava me dando de recompensar o que eu havia recebido lá atrás, pelas mãos do meu tio, a paternidade. E hoje eu me empenho ao máximo, porque assim como eu fui salvo pelo meu tio, que fez o papel do meu pai, hoje eu faço o papel de pai para o meu filho, que é meu filho do coração. Que eu amo ele demais e que eu tenho uma família. Então, sim, gente, e sim, pra quem tem dúvida, ele tem sim o Levi como filho de sangue. Não há dúvidas, quem tá assistindo, quem conhece a nossa relação do cotidiano sabe muito bem que ele trata até melhor o Levi do que eu. Ele tem um amor por essa criança, um ciúme mesmo, até me emociono de falar porque é. E me perguntaram como é a relação com o pai biológico, né?
Eu não tenho nada contra o pai do Levi, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, eu perdoo ele por todas as coisas que ele me fez. A gente tem uma relação boa, né, gente? Eu acho que a gente tem que saber diferenciar as como a coisas. gente estava dizendo, né? Não adianta trazer carrapichos do antigo relacionamento pro outro. É por isso que dá tão certo. Então, gente, se um dia Levi quiser, porque Levi veio muito pequeno, até agora nunca mais viu ele, mas ele de vez em quando liga pra saber do Levi. Se o Levi um dia crescer, quiser conhecer, pode conhecer, eu e ele não impedimos. E ele também é muito agradecido por ele ter assumido o Levi como filho, tá? E não tem nada demais, gente. A relação é ótima, eu tenho confiança nele, ele tem confiança em mim. E é isso aí, a gente vive muito bem e sabe diferenciar as coisas. A última pergunta é: como lidar com as amiguinhas best friend do seu boy que são inconvenientes? Como, amor? Não sei. Eu nem sei te responder essa pergunta porque eu não tenho essas amiguinhas, porque meu esposo, ele sabe diferenciar as coisas. Eu não proíbo dele ter amiga, ele não proíbe de eu ter amigo. Eu acho que tudo tem que ter confiança, como a gente falou. Mas eu acho o seguinte, que se as suas amiguinhas fazem isso pra te provocar, pra causar atrito no seu relacionamento, isso significa que não são amigas, tá? E eu acho que o homem são também tem que se vacas, posicionar, são porque najas, são se suas falcianas. amigas fazem de tudo pra provocar sua namorada, noiva, futura esposa, você tem que se posicionar, mano. Você tem que falar, ó, minha esposa, minha namorada, seja lá quem for, não gosta. Então corta as brincadeiras e as amizades. Mulher, aprende uma coisa. Se o homem, teu namorado, noivo, marido, seja lá o que for, não tiver atitude no começo do relacionamento, quando se casar, vai ser um homem sem atitude pro resto da vida dele. E homem banana... Procura um homem, não procura dá. um frouxo, não. Tá? Homem não pode ser manipulado. Homem, ele não pode se deixar ser levado pela família da esposa, entendeu? O homem, ele tem que ter pulso firme, tá? Que meu esposo, se ele não concorda com alguma coisa que meu pai ou minha mãe fala, ele chega pra mim e fala: eu não concordo, tá? Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu não concordo. A personalidade é uma das coisas mais lindas que existe a mesma no ser coisa humano. é ele. A mesma coisa é a família dele. Se eu não concordar, eu falo pra ele: a gente não tem segredo entre a gente. Às vezes as pessoas vão tentar fazer fofoca, quando chega no ouvido dele, eu já sei. A Sara já me contou. Porque tudo a gente conta. Se eu encontro uma pessoa na rua, eu conto pra ele. Tudo é conto. Então, pra lidar com essas amiguinhas best que gostam de incomodar, é cortar. É cortar. Se vê que são inconvenientes, cortar. E ser segura. Tá que ele nunca baixei cabeça pra ninguém. Se tentou provocar alguma vez ciúme ou fazer intriguinha, se ferrou. Porque eu não me deixo levar por essas coisas. Porque o que vale realmente é o meu relacionamento, é a nossa aliança. E eu vou deixar uma frase pra vocês que eu li hoje, muito interessante. Se você tá namorando alguém que você não tem a intenção de casar, você pode estar namorando com uma pessoa, você pode estar namorando com alguém que é de outra pessoa. Você vai se perguntar: mas por quê? Porque se você começa um relacionamento e não pensa que dali pode fluir um casamento, é porque você está tomando algo que não é seu. Então pense bem quando você for entrar em um relacionamento, porque relacionamento é coisa séria. É verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me casado de primeira, mas valeu muito a pena. Eu criei muita maturidade, não me arrependo de nada que eu fiz, não fui criada num lar cristão, não fui criada numa família cristã, muito pelo contrário, fui criada numa família doida que não sabia nem o que era Deus. Mas que eu aprendi muita coisa com eles. Deus é a base de tudo. Mas que eu aprendi muita coisa com eles e Deus veio e me deu um amor que veio de um lar cristão, porque ele cresceu dentro da igreja e me ensinou valores que eu não sabia. E não me arrependo, não. Outra coisa, desapega de religião. Porque não tem religião que te leva ao céu. O que te leva ao céu é a palavra. Falando a respeito de religião. Religar-se novamente. Então, galera, gente, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis! É nóis, Yuri vai viver. Galera, vamos xirrar. E a gente vai saindo com Somos Tão Jó. Valeu!